e reserve a tua atenção nos próximos minutos, somente para que o Deus vai falar contigo. Eu acredito que cada um de vocês veio aqui essa noite com um desejo. Muitos fazem questão de declarar que estão aqui para adorar, que vieram aqui em busca de intimidade, que vieram aqui para receber e conhecer a revelação, porque é isso que nos coloca no centro da vontade de Deus. Mas alguns também vieram com desejos pessoais, com vontades que muitos sentem até uma certa vergonha de declarar publicamente. Não esconda, queridos, o teu sentimento. Nós conseguimos manter em segredo as nossas emoções, os nossos segredos do homem, mas do autor da vida, do consumador da salvação, do Espírito Santo, aquele que está presente, desse aí nós não conseguimos esconder nada. Então até mesmo os desejos mais profundos da tua alma, até aqueles que você guarda lá as 7 chaves, Ele é conhecedor. E se houver propósito de libertação, até esses segredos aí, esses desejos que estão guardados às 7 chaves, podem vir à tona, porque é Ele quem tem o poder de transformar as nossas necessidades em realizações para cumprir o seu propósito. Amém? Então não pense que a tua vontade, que os teus desejos podem ficar ocultos aos olhos do Senhor. Ele conhece, Ele sabe do que necessitamos. Se você entende isso, diga aleluia. O tema da palavra de hoje é tesouro no deserto. Repete assim comigo: tesouro, no deserto. Mais uma vez, tesouro no deserto. Antes de começar a pregar, eu quero explicar o tema dessa palavra. Por que tesouro no deserto? É possível encontrar um tesouro no deserto? Existe tesouros no deserto? Aí você pode imaginar, o pirata, o Barba Negra, escondeu um tesouro e marcou com um X lá no meio das areias do deserto. A gente erra, a gente peca, a gente sofre por não conhecer, ou por não querer conhecer mais de Deus. Os desertos que ocultam tesouros não são desertos formados na nossa mente. Quando fala-se a palavra deserto, o que vem na tua mente? É um mundo de areia, sim ou não? Existem os desertos arenosos. Já tive o privilégio de ir em 2 desertos. Fui no Emirados Árabes e lá só havia areia. Ficamos cerca de 1 hora lá, e nós fomos na caravana e fomos numa caravana e tinha aproximadamente umas 13 ou 14 caminhonetes preparadas para entrar no deserto. Então nós subimos nas dunas, descemos, o motorista perguntou: quer com emoção ou sem emoção? E a gente falou com muita emoção. Então subia, descia, dava, aquelas meia que cavalo de pau, que na areia não tinha condição, senão capotava mesmo, mas provocaram algumas emoções, e aquele passeio no deserto para mim foi uma coisa maravilhosa. Mas teve um momento que nós descemos dos carros e começamos a olhar. Eu fiz alguns vídeos, eu tirei fotos, e todos os lugares que eu olhava, para todo o horizonte, só tinha areia. E eu naquele dia imaginei, poxa, está aqui com essa quantidade de pessoas, quase 50 pessoas, em caminhonetes,
novas, fortes, preparadas para vencer esse deserto, é fácil. Então eu comecei a imaginar como é que seria passar um tempo naquele deserto, naquele lugar, sem a estrutura, sem as pessoas, sem aquelas caminhonetes. Então eu fiquei me imaginando ali como seria difícil para uma pessoa sobreviver no meio daquela areia, sem uma estrutura para dar suporte de vida. Outra vez eu fui em um deserto de pedras, que era somente pedra. A região de Israel não é areia, querido, lá é composto por uma cadeia de montanhas e tem muita pedra mesmo, muita rocha e nada de vida. E nós paramos no ônibus, fomos até o banheiro, fizemos uma pausa na viagem e lá eu tive a oportunidade mais uma vez de estar no meio do deserto e me veio o mesmo pensamento: poxa, a gente está de passagem, a gente está aqui tirando fotos, fazendo turismo, mas como é viver neste lugar? Como seria uma pessoa presa neste deserto, sem uma estrutura para dar suporte a ela, ou até mesmo para conduzi-la para fora deste lugar? Então, quando nós ouvimos falar em deserto, nós trazemos uma imagem da nossa mente de um lugar ermo, de um lugar sem vida, de um lugar sem dificuldade. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. E quando o Senhor pôs no meu coração o tema dessa palavra, Deus quis estabelecer um paralelo, porque antes de iniciar esse devocional, queridos, eu orei e falei: Senhor, revela a mim uma palavra que cumpra o propósito da qual ela foi criada, segundo a tua vontade. Quer salvar pessoas, quer alcançar vidas, quer quebrar cativeiro, quer trazer libertação. Me mostra o caminho no qual eu devo trilhar, para que as pessoas que vão ouvir este sermão possam nortear a sua vida. Então Deus começou a me falar sobre deserto. Tem um louvor que diz que Ele nos leva ao deserto para falar de amor. Então aquele louvor ficou ecoando dentro de mim por alguns dias, e eu comecei a entender o propósito da voz de Deus através daquele louvor. É possível sim encontrar um tesouro no deserto, à medida que o nosso coração está conectado a Deus. Diga aleluia. No deserto é um lugar sem condições de gerar nada, não se produz no deserto. Não há água, não há vida. O deserto é um lugar perigoso, um lugar de terra árida, um lugar sem nada, um lugar que oferece muitos perigos: calor aos extremos, frio, sabe, nas últimas consequências, sede, fome, desidratação. O deserto é um lugar, querido, que você vai aos extremos das necessidades assim rápido. No deserto habitam os animais que são fatais quando se encontram com homens: chacais, víboras, escorpiões. Então no deserto é um lugar que é perigoso, mas também é possível encontrar o tesouro mais precioso quando estamos no deserto. Nós vemos Deus falar através das Escrituras e mostrar na palavra que o deserto é um lugar importante para construir a nossa forma de pensar, para construir a esperança em nossos olhos. O deserto é um lugar bom, por quê? Porque dependendo da situação que nós nos encontrarmos no deserto, o nosso único foco será em Deus. Você já parou ou já se deparou diante de uma situação que você não tinha outra saída a não ser se voltar para Deus? Algumas vezes, queridos, até mesmo num momento desse, de crise total, onde nos encontramos ali no centro do deserto, e para todos os lados que olhamos, nós não vemos esperança em nada, nós não vemos saída. Mesmo assim, alguns de nós
ainda não consegue se focar em Deus 100%. Existem pessoas que ainda voltam a sua atenção para o problema, para o deserto. Existem pessoas que tentam sobreviver e se adequar no deserto. Você é uma dessas? Que para se conectar a Deus, precisa estar no deserto? Você é uma dessas que está no meio do deserto e mesmo assim ainda resiste de levar sua atenção a Deus? Eu acredito que deserto é um lugar que Deus gosta. Deus é capaz de sobreviver no deserto. Sabe por quê? Ele é autossuficiente. Ele não precisa de uma estrutura para sobreviver no deserto. E eu meditando nessa palavra, também cheguei a uma conclusão. Que o inimigo também gosta de deserto. Porque é um campo que ele trabalha. No lugar onde a morte é explícita, é um caminho, é uma terra fértil do inimigo trabalhar. Então o deserto, querido, pode ser usado tanto para te fortalecer, quanto para te matar. A diferença vai acontecer. Vida ou morte, salvação ou perdição. A diferença do deserto na tua vida, a consequência do deserto na tua vida, vai se dar em quem você está conectado. Em Deus ou no inimigo. Sabe por que Deus age com tanta autoridade no deserto? Sabe por que Deus foi capaz de direcionar o seu povo na travessia no deserto com tanta sabedoria? Por sua autossuficiência. No deserto você fica perdido. Você precisa de localizador. Você precisa de GPS. Deus não precisou de GPS para conduzir o povo. Deus não precisou consultar mapas. Ele conhece o deserto. Deus é autossuficiente. E é por isso que Ele usou o deserto para ensinar. Não só o seu povo no passado, mas para ensinar eu e você hoje. Nós temos que vencer alguns desertos. Nós precisamos aprender algo em relação a desertos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Está escrito, deixa o pessoal projetar. Vamos ler juntos. Não precisa ler em voz alta, mas eu gostaria que você focasse a tua atenção para a palavra. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, fala assim, o meu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Viu por que Deus fez questão de conduzir o povo ao deserto? Aqui nessa palavra, nesses versículos, nós vemos uma descrição, uma instrução da palavra de Deus, através da vida de Moisés ao povo. Ele estava chamando a atenção do povo para a vontade de Deus. Deus fez questão, querido, de levar ex-escravos pelo caminho do deserto. E a Bíblia mostra que foi por causa de alguns inimigos. Na Bíblia está escrito que Deus fez questão de levar o pessoal a caminho do deserto para livrá-los de alguns inimigos no meio do caminho. Deus fez
questão de conduzir o povo para o deserto, por cuidar deles mesmos. Algumas vezes você vai atravessar deserto, meu irmão, só por causa do cuidado que Deus tem com você. Deus, para te livrar de alguns inimigos, algumas vezes Ele vai permitir que você entre em um deserto. Diga aleluia. Mas essa passagem que acabamos de ler tem uma explicação clara, que Deus fez questão de levar o povo pelo caminho do deserto para provar o seu coração. É no deserto que encontramos as dificuldades, como calor, frio, fome, sede. A umidade do ar é zero. Como eu já falei aqui, animais ferozes, perigosos, fatais. É no momento de perigo, é no momento de maior necessidade, queridos, que os nossos corações demonstram a sua fidelidade. Pior que a desobediência é a motivação errada. Deus levou o povo pelo caminho do deserto para testar os seus corações, para saber se eles iriam obedecer ou não os seus mandamentos. Mas existe uma coisa pior do que a desobediência ao mandamento, à vontade e à palavra, que é a motivação errada. A motivação errada, queridos, ela gera desistências, ela gera traições, ela faz rebeliões surgir, ela traz guerra. É por isso que tantas pessoas vêm para a igreja, encontram Jesus e depois de um tempo desistem, saem da igreja e ainda começam a atacar os que ficam, e principalmente se volta contra a causa. Sabe por quê? Repete assim comigo: motivação errada. O que é uma motivação errada? Uma motivação pessoal pode ser uma motivação errada. O que você quer para você, meu irmão, pode ser uma motivação errada, quando se trata de um caminho que tem que ser andado no coletivo. Ser a igreja é diferente de estar na igreja. Você só vai compreender a diferença entre ser igreja, ser noiva e estar na igreja, quando você deixar a motivação correta, segundo a vontade de Deus, entrar no coração. Fala assim: no meu coração é preciso ter a motivação correta. Diga aleluia. Quando Deus enviou Moisés de volta ao Egito, ele tinha uma motivação. Quando Deus mandou alguém lá na tua casa, lá onde você estava, para te tirar do cativeiro, tinha uma motivação. Deus enviou Moisés, passou por um período de batalhas, de demonstrações de poder ali na frente do faraó, e quando o povo saiu, a primeira coisa que eles encontraram foi um deserto. Deus sabe de todas as coisas, diga aleluia. Deus sabe inclusive da nossa necessidade. Você saiu da escravidão e entrou no deserto, meu irmão, parabéns, você está no centro da vontade de Deus. Deus não removeu o pessoal do Egito para levar diretamente para Canaã, para a terra prometida. Ele quis primeiro forjar caráter. Deus não te tira das trevas e te traz diretamente para a bênção. Ele não vai dar para você o tesouro sem antes
te entregar a chave da porta que guarda o tesouro. E você só vai entender, você só vai ter a responsabilidade para guardar esse tesouro, quando você entender o seu valor. Diga aleluia. A motivação de Deus em relação ao seu povo no Egito foi liberdade. Fala assim comigo, liberdade. Liberdade é sinônimo de vida, felicidade e prosperidade. Fala assim, liberdade é vida, felicidade e prosperidade. Só que a pessoa com a motivação errada, querido, inverte a ordem das coisas. Ela quer ser próspera, ela quer ser feliz, mas não quer ter uma vida de compromisso. Ela quer ter felicidade, ela quer receber a prosperidade, mas não quer saber de uma vida de obediência, de uma vida de santidade, de uma vida nos caminhos e segundo a vontade de Deus. Ela quer ter vida própria. Êxodo 2:23 está escrito: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Fala assim, Deus sabe qual é a minha verdadeira situação. Fala para a pessoa que está do teu lado, talvez ela não entendeu. Fala para ela assim, Deus sabe qual é a tua verdadeira situação. A motivação de Deus ao enviar Moisés de volta ao Egito foi dar liberdade ao seu povo. A motivação verdadeira de Deus, querido, no momento que Ele te trouxe até aqui hoje, no momento que Ele mandou alguém te resgatar, no momento que Ele deu ouvidos ao teu clamor, foi única: te tornar uma pessoa livre, livre para a vida, livre para a felicidade, livre para a prosperidade. Diga aleluia se você recebe isso. A motivação de Deus é te fazer totalmente livre. Se você entende, diga amém. Ele quer te mostrar a terra prometida, mas para chegar à terra prometida, você não pode se perder no caminho. E esse caminho, meu irmão, passa por um deserto. Você precisa entender a motivação de Deus para não se perder no deserto. O escravo precisa ser livre. Terra prometida não pode ser habitada por escravo. No Egito, a situação do povo de Deus era de escravidão. Deus ouviu o clamor, entendeu, percebeu e falou: eu vou remover o meu povo da escravidão. Então, quando Deus fez questão de passar com ele pelo deserto, para provar os seus corações, para saber se eles iriam ou não obedecer à sua vontade, era tirar a mente de escravo e colocar no lugar uma mente de pessoas livres. A terra prometida só vai ser percebida por aquele que não é escravo. Não adianta você receber, meu irmão, a chave do tesouro, se a tua mente é escrava. Você não vai ver diferença entre deserto, Egito e terra prometida, se a tua mente for uma mente escrava. O deserto não é um lugar para te matar, mas é o lugar de remover a mentalidade de escravo. Diga aleluia. Ben-Gurion foi o primeiro ministro da nação de Israel. Em 1948, quando Israel conquistou o direito de se tornar uma nação, Ben-Gurion assumiu o cargo de primeiro-ministro, o primeiro presidente daquele estado. E ele já era um homem que lutava, ele já batalhava, ele travava
batalhas políticas para trazer liberdade para aquele povo. E ele tinha um caráter de um homem livre. E ele começou a direcionar a nação de Israel para que a mentalidade de escravo não permanecesse no meio do seu povo. Ben-Gurion reuniu os seus chefes de gabinete, os seus assessores, os seus auxiliares e comunicou a eles uma decisão. Ele disse: eu quero que vocês construam a minha casa no meio do deserto do En-Gedi. Querido, o deserto do En-Gedi só tem montanha e pedra. É um lugar ermo, um lugar de terra áridas. Facilmente alcança-se 50 graus durante o dia. À noite o frio é extremo, não tem nada. A dificuldade de acesso àquele lugar é muito grande. Então os auxiliares chegaram a ele e falaram: Senhor, não é melhor ficar aqui no centro, estabelecer o palácio do governo no lugar de fácil acesso, onde há presente uma estrutura para dar qualidade de vida, qualidade de segurança? Nós não podemos ir para o deserto e construir uma casa e ficar lá. É necessário construir toda uma estrutura. Ele falou: é exatamente por isso. Nós vamos para um deserto construir o palácio do governo. Então não se construíram somente uma casa. Essa casa inclusive está lá até hoje. É uma casa que foi conservada, mantida e hoje é visitada por turistas do mundo inteiro. Eu ainda quero ir lá. E um local dessa casa está escrito em inglês: se vencermos aqui, venceremos em qualquer lugar do mundo. Aquele presidente, querido, movimentou toda a sua equipe para construir o palácio do governo no meio do deserto. Tiveram que construir uma vila, tiveram que construir uma cidade ao redor, no meio do deserto, só para dar suporte ao palácio do governo. Os chefes de estados que iam visitar Israel para falar com Ben-Gurion tinham que atravessar o deserto e sentar na sua casa lá no meio do deserto. E quando chegavam lá, com certeza observavam: tivemos que vencer um deserto para estar aqui. Então o deserto, ele tem um propósito na vida daquele que tem intimidade com Deus. Se nós vencermos no deserto, não existirá lugar que nos resista. Diga aleluia. Fala assim comigo: Deus age no deserto. Semana passada nós recebemos a revelação de uma palavra, a confirmação do que Deus quer para a família Betel. Diga aleluia. Ao comemorarmos, ao celebrarmos 2 anos de existência, Deus trouxe nas suas escrituras a palavra que está no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e nos exultemos nesse dia. O Salmo 118, queridos, é um salmo messiânico, pois aqui o rei Davi fala em espírito a respeito de Jesus e mostra a resposta de Deus em um dos momentos em que ele enfrentava uma batalha no meio do deserto. Nós temos desertos pessoais, nós temos desertos que precisam ser vencidos, mas nós não podemos vencer de qualquer jeito. Para vencer no deserto, nós precisamos compreender o que Davi fala aqui no Salmo 118. Nós devemos guardar a palavra, nós devemos viver o evangelho, nós devemos absorver a água da vida, porque é isso que vai nos sustentar nos desertos que iremos atravessar. Se você crê nisso, diga amém. Salmo 118, versículo 5. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor respondeu, dando-me ampla liberdade.
A motivação maior de Deus a ouvir o clamor do seu povo é fazer o seu povo pessoas livres. A motivação de Deus, queridos, ao ouvir o teu clamor é te dar liberdade. Diga aleluia. Davi enfrentava um deserto. Ele estava angustiado porque o deserto sem estrutura, o deserto que você enfrenta, se você olhar para os lados e estiver só, você vai sentir uma grande angústia. E Davi mostra o caminho: clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Que liberdade foi essa que Deus deu para Davi? Talvez fez brotar água na rocha para ele saciar sua sede. Talvez foi apresentar uma caverna escura, úmida, para ele se abrigar à noite do frio, ou se proteger durante o dia. Deus fez isso sim com Davi, queridos. Mas a liberdade ampla e plena que Davi recebeu foi a revelação a respeito de Jesus. Olha só o que está escrito aqui no versículo 20 do mesmo Salmo, Salmo de número 118. Eu te aconselho a ler e meditar nesse Salmo dessa semana. Olha só, versículo 20: esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Qual é o caminho para Deus? Qual é o caminho para Deus? Fala assim: Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a porta do Senhor pela qual entram os justos, foi o que Davi falou que recebeu de Deus. Dou-te graças, porque me respondestes e fosse a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Vocês estão vendo alguma semelhança? Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Quer liberdade, meu irmão? Quer liberdade? Quer ser livre? Quer viver plenamente o projeto de Deus para a tua vida? A resposta é Jesus. Fala assim: a minha resposta é Jesus. Olha só o versículo 24: este é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos nesse dia. A resposta para o teu deserto, a resposta para o nosso clamor no meio do deserto é Jesus. A ação de Deus é o próprio Jesus. Deus age no meio do deserto e a solução vem por intermédio de Jesus. Diga aleluia. Jesus passou pelo deserto. Ele recebeu, queridos, um treinamento muito rigoroso, no meio do deserto, só para nos representar. Daí você fala assim: ah, mas Jesus é o Filho de Deus, tem poder, sabe de todas as coisas. Que treinamento foi esse tão rigoroso que ele recebeu no deserto? Deixa eu te mostrar aqui. O deserto é necessário nas nossas vidas. O deserto faz parte da nossa vida. O deserto é uma ferramenta usada por Deus para remover a mente de escravos. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Jesus foi levado por quem para o deserto? Olha só o Espírito aqui, está com um E maiúsculo ou não? Então Jesus foi levado pelo Espírito, quer dizer, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus conduziu Jesus ao deserto. Para quê? Para fazer um turismo? Para sentir emoções nas dunas? Para contemplar o pôr do sol, que é uma coisa linda, maravilhosa lá no meio do deserto? Querido, a gente só vê beleza no deserto quando tem uma estrutura. E a nossa estrutura não pode ser carros, não pode ser mantimentos, não podem ser pessoas. A nossa estrutura de vida no meio do deserto tem que ser Jesus. Diga aleluia. Por que Jesus? Porque Ele
foi levado, ele foi conduzido pelo Pai para passar um treinamento de elite no deserto, para ser tentado pelo... Não foi um demôniozinho, queridos, foi o próprio diabo que veio tentar Jesus. Só que Jesus, para vencer o diabo no deserto, ele precisou vencer um deserto nele mesmo. Para você vencer o deserto que Deus vai propor na sua vida, que já propôs e vai continuar propondo, você precisa vencer um deserto que está dentro de você mesmo. Diga amém. Nós temos desertos dentro de nós. Pessoas se sentem vazias. E esse vazio, meu irmão, que causa um deserto em você, precisa ser cheio, preenchido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a ação de Deus em nossas vidas. Sabe qual foi o dia que Deus agiu em tua vida? No dia que você aceitou Jesus, no dia que você se batizou, no dia que você se ajoelha, no dia que você consagra a tua vida no altar do Senhor, no dia que você se arrepende. Quer ver Deus agindo na tua vida todos os dias? Então não para de se consagrar. Não insista na tristeza gerada pela aparência do deserto. Não insista. O deserto é um lugar que pode assustar. O deserto é um lugar, meu irmão, que traz medo. O deserto é um lugar que pode fazer qualquer um desistir. Mas se você vencer esse deserto dentro de você, você vai compreender a liberdade, que é a maior motivação de Deus para a tua vida. Sabe um dos desertos que temos dentro de nós? Poderia aqui citar uma lista enorme, mas hoje eu vou falar de poucas. Vou falar de uma em especial. Fala assim: inveja. Aí você fala assim: Deus está achando meu irmão. Fala assim: Deus está me achando. Nós, vou me botar no meio, convivemos com inveja dentro de nós. Ah, pastor, eu não tenho inveja de ninguém. Além da inveja, é mentiroso. Todos nós possuímos esse deserto dentro de nós. Eu não. Quer ver? Convivemos com pessoas que são melhores que nós. Sim ou não? Sim ou não? É fácil? Não é, gente. A inveja é um deserto que habita dentro de nós. Nós convivemos com pessoas que são melhores que nós. Daí você fala: ah, essa pessoa não é melhor que eu, só porque ela tem um carro, só porque ela ganha bem, só porque ele tem um casamento feliz, só porque mora numa casa grande, os filhos são educados. Isso não torna melhor que nós. Verdade? Algumas vezes, querido, esse deserto da inveja, ele habita dentro de nós, que nos deixa cego. Nós até podemos achar que ela não é melhor que nós, mas nós queremos ter o carro que ela tem, nós queremos morar na casa que ela mora, nós queremos que a nossa esposa, que o nosso esposo seja como o dela, como o dele. Nós queremos que os nossos filhos se pareçam com os filhos daquela pessoa. Nós queremos trabalhar na empresa que ela trabalha, nós queremos ter o padrão de vida que ela tem. Fala assim comigo: a motivação de Deus em relação a mim é liberdade. Deus ouviu o clamor de Davi e enviou-lhe uma resposta. Deus ouviu o clamor do povo no deserto.
Ele sabe da situação de cada um, diga aleluia. Ele sabe da tua situação, diga amém. Existe um meio de vencer o deserto que está dentro de nós. Existe um meio de romper essa inveja que está dentro de você. Queridos, não é pecado querer parecer-se com alguém que está no nível melhor que você. O pecado é você querer ter a identidade dele. Deus quer te dar liberdade para você ter a sua própria identidade, diga aleluia. Mas tem que ser do jeito de Jesus, do jeito que Jesus ensina. É por isso que nós vamos analisar aqui na palavra. É por isso que nós vamos aprender com Jesus como vencer no deserto. Mateus 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Isso aí já foi um deserto que Jesus venceu. É para você? Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, querido, nos ensina a lutar para ter a nossa identidade. Uma identidade de filho, uma identidade de santo, uma identidade que nos faz buscar a provisão na sua presença. Não a identidade de outra pessoa. O tentador aqui disse para Jesus: se tu é mesmo filho, dá ordem para que essas pedras se tornem pães. Quer dizer, o tentador, o diabo, tentou convencer Jesus de negociar a sua identidade, de pôr em prova a sua identidade. Ele tentou remover de Jesus a condição de filho. Quantas vezes o tentador não vem a você e disse: você é realmente filho de Deus? Então faça isso ou faça aquilo. Quem entende isso, diga amém. O tentador vai tentar propor um caminho, mas você não pode andar pelos caminhos da tentação, você tem que andar pelos caminhos do Senhor, diga aleluia. Preste atenção aqui, queridos. Não dá para vencer o deserto sem mudar os hábitos. Deserto é lugar de ação. Fala assim comigo: deserto é lugar de ação. Você aceitou Jesus? Parabéns, primeiro passo. Eu reconheço que sou um pobre, miserável, estou nu e sou um pecador e necessito da misericórdia de Deus. Então você já deu um caminho no deserto, você já aceitou ser conduzido pelo Espírito para ser tentado. E quando você é tentado, você começa a ouvir voz que quer te conduzir por um caminho que você quer andar. Meu irmão, você mudou tua crença. Antes você acreditava que era capaz de resolver algumas coisas sozinho, sim ou não? Hoje você acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é a tua provisão, que Jesus é a luz, é a lâmpada para os teus pés, que Jesus é a água da vida, que Jesus é o pão da salvação, que Jesus é o Emanuel, é o Filho de Deus, que é o intercessor, que é o teu Salvador. Hoje você acredita que Jesus é o caminho, sim ou não? Mas nós também temos que mudar os nossos hábitos. Para sair do deserto, para remover a mentalidade de escravo, você tem que agir. Agir é o que? Acreditar e praticar a palavra. Mateus 4:5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu
Deus. Você tem que mudar as crenças e os hábitos. O caminho para você vencer o deserto não pode ser o caminho que o tentador vai te propor. Tipo, é um caminho, o teu deserto hoje é financeiro, daí o tentador propõe para você um esqueminha lá no serviço. Desvia aí uma mercadoria, esconde uma nota, falsifica os números, compra um atestado lá na Praça da Sé, vai doar sangue para poder ir para a praia, passar o final de semana. Não é dessa maneira que você vai vencer deserto, meu irmão. Você vai vencer o deserto atentando para a palavra de Deus. E o que o tentador fez com Jesus? Você é mesmo filho de Deus? Dá ordem para as pedras se transformarem em pão. Daí Jesus fala: não, o alimento principal não é o pão, mas é a palavra da vida que sai da boca do meu Pai. Daí ele fala: então você é filho de Deus? Se lança daqui do alto da montanha lá embaixo, porque Ele dará a ordem aos anjos ao teu respeito. Daí Jesus adverte: não tentará o Senhor, o seu Deus. Onde eu quero chegar com isso? O diabo manda Jesus se suicidar, porque se jogar do alto da montanha lá embaixo é suicídio, sim ou não? Tantas pessoas se suicidam, queridos, porque estão ouvindo a voz proposta pelo tentador, o caminho, o escape do deserto. Talvez você não esteja ouvindo essa voz: se mata, mas está ouvindo uma vozinha que fala: fumar um baseadinho não pega nada. Dá uma olhadinha naquele site lá na madrugada, não tem nada a ver. Desviar uns trocadinhos ali, ninguém vai sentir falta. Meu irmão, a Bíblia fala que aquele que roubava não roube mais, que aquele que mentia não minta mais, que aquele que se prostituía não se prostitua mais. Não adianta mudar a crença se os teus hábitos continuam os mesmos. Você precisa mudar os teus hábitos. O diabo não vai falar para você: se mata, mas ele vai falar para você: continua fazendo o que você fazia antes. Esse é o caminho que vai fazer você voltar para a escravidão. E o pagamento do pecado é a morte. A morte, querido, anda junto com a escravidão. O escravo vai morrer, e vai morrer escravo se ele não abrir mão dos hábitos. Você quer ver alguns hábitos que precisam ser mudados na tua vida? Vícios. Meu irmão, não dá para confessar Jesus, não dá para começar a caminhada para Canaã mantendo os vícios que você tinha no passado. É sim ou não. Ou sobe no barco ou fica aí. Ou entra nas águas, segue avante, ou fica esperando o Faraó e os seus soldados. Fala assim: eu preciso mudar alguns hábitos. Não são só vícios, não. Práticas desonestas. Tem que abolir, meu irmão. Isso aí não se trata somente de caráter de cristão. Se trata de caráter, de ética, de um cidadão de bem. Tem um gatinho na luz, todo mundo aqui na rua tem. Você não é todo mundo, meu irmão. Quando você põe o teu joelho no chão, lá no fundo do teu quarto, e clama a Deus, talvez você seja o único daquela rua inteira que está adorando a Deus. Então não dá para continuar sendo uma pessoa desonesta. Ou você entra no barco, ou você fica esperando o Faraó. Mentiras. Isso é forte. Eu não minto. Mente sim, cara de pau. As pessoas dão a palavra: ora por mim. Eu vou orar por você. Daí o irmão chega: obrigado, hein, você orou por mim, eu
consegui sair do deserto, eu consegui vencer aquela dificuldade. Você fala amém. Daí depois você fala, quem é esse cara mesmo? Qual que era o problema dele? Ah, depois eu te ligo. Liga, meu irmão. Olha, eu vou tal hora na tua casa que eu preciso muito te convidar para ir para a célula, eu quero falar de Jesus para você. Vai. Se você deu a tua palavra, cumpra. Quem está entendendo, fala assim, misericórdia. Não adianta mudar a crença, não adianta mudar o ambiente se os teus hábitos continuam os mesmos. Você precisa mudar os lugares que você frequentava antes. Tem certos lugares, queridos, que os filhos de Deus não sentam, não entram, não convivem. A roda dos escarnecedores. Fala assim, eu preciso mudar os meus hábitos. Sabe por quê? Porque o deserto é para te fazer forte. Depois que você vencer o deserto, meu irmão, você vai ficar pronto para vencer em qualquer lugar. Depois que você vencer a dificuldade maior da tua vida, pode vir outra que você já está bom, porque você já foi aprovado naquele treinamento do deserto. No deserto é lugar de consagração. O que é consagrar? Consagrar é confiar, entregar, adorar. Mateus 4:8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Você recebe a provisão do Deus que você adora. No deserto você vai receber propostas tentadoras do inimigo. No deserto você vai receber propostas construídas em cima de mentira e engano. O diabo, o tentador, queria dar para Jesus mobília para ele permanecer no deserto. Olha aí, ó, tudo isso aqui me pertence. Olha só os reinos, olha só os governantes, olha só a riqueza que há nessa terra. Tudo isso eu vou te dar, basta apenas você se prostrar a mim e me adorar. O diabo queria dar um banquinho, uma cadeira e um guarda-chuva furado. Um banquinho, uma mesa e um guarda-chuva furado para Jesus permanecer ali morando no deserto. Só que Jesus sabia que deserto não é lugar de morada. Jesus sabe que deserto é lugar de passagem. Ele sabe que Jesus é somente um lugar para conquistar o trono. Deserto, querido, é uma oportunidade que Deus te dá para provar que no teu coração o único que é dono é Ele. No deserto é o lugar que você se consagra a Deus, que você entrega a tua vida, e não importa o medo. Você pode estar vendo a serpente na tua frente, você pode estar vendo o inimigo marchando, você pode estar vendo a fome, sentindo frio ou um calor intenso, mas o teu coração vai estar conectado em Deus, é isso que basta. Resista a Satanás. O diabo vai tentar te dar mobília para te fazer um morador do deserto. Ele vai te dar mobília para te fazer um escravo permanente no Egito. O que o Egito dava para o povo? Trabalho, sofrimento, escravidão. O povo era tão escravo que quando chegaram na primeira dificuldade, chegaram à fonte de Mara, que era um lugar de águas amargas, mas aquelas águas tinham capacidade para cura. O que o povo fez? Moisés, era melhor ter deixado a gente morrer no Egito. Eu preferia ter morrido escravo do que morrer no deserto de sede. Você precisa
mergulhar na palavra. Resista ao tentador. Não aceite as propostas que ele está propondo para te tirar do deserto. Siga o ensinamento de Jesus. Jesus venceu o diabo cumprindo a palavra. Mateus 4:10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Se adorar a Deus, se prostrar, este é o caminho. Você vai receber a provisão daquele que você adora. Consagre a sua vida inteira ao Senhor, dedique o seu modo de agir, faça dos seus dias um altar de consagração. Se prepare para ser surpreendido pelo Pai. Ninguém quer passar pelo deserto, querido, ninguém quer passar por dificuldade. É por isso que o diabo tem ceifado tantas vidas, tem feito as pessoas desistir dos caminhos do Senhor. As pessoas trocam a salvação pela bênção. A motivação tua está errada, você quer bênção. Você vem para a igreja, começa a orar, começa a ser dizimista, ofertante, mas não vem a bênção, o que você faz? Ah, Deus não existe, isso aí é conversa do pastor. Você desiste. Você volta para os caminhos do deserto. Vou voltar para o Egito. E pode ter certeza, palavras do pastor Billy Graham: toda vez que você tentar se afastar de Deus, o diabo já vai ter um barco te esperando para te levar para longe. O tentador vai tentar facilitar o caminho para te afastar do fogo da salvação. É por isso que muitos estão perdidos, e olha só o que eles fazem. Perdido é aquele que permanece na escravidão. Perdido é aquele que não enxerga a beleza no meio do deserto. Perdido é aquele que despreza o tesouro da dificuldade. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim se perguntam: o que temos falado contra ti? Daí onde você fala: qual que é meu pecado diante de Deus? Talvez você não está pecando diante do homem, mas diante de Deus você está pecando o tempo todo. Deus não atenta para as palavras que saem dos nossos lábios, Ele atenta para a intenção do nosso coração. Foi por isso que Ele levou o povo ao deserto, para tentar, para testar, para provar o coração de cada um deles. O que temos falado contra ti? Versículo 14, olha a resposta. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? E por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapa ileso os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Presta atenção: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento.
Depois de Malaquias, querido, Deus se calou por 400 anos, sem manifestar o seu poder aos homens aqui na terra. Malaquias foi o último profeta que representou Deus aqui na terra. E nas últimas palavras, por meio de um profeta, antes do Novo Testamento, ele escreveu isso aqui. Nós pensamos, falamos palavras que ofendem a Deus. E uma das maiores ofensas que podemos oferecer a Deus é: o que eu vou ganhar andando nos caminhos e obedecendo às suas palavras? Não busque a Deus por tesouros que perecem, que o ladrão rouba, que a traça consome. O nosso tesouro maior, queridos, está em Deus. Quando nós consagramos o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, é como se nós guardássemos em um cofre o bem mais precioso que possuímos. Entregamos a Ele a chave. No dia em que eu agir, a palavra que Deus deu semana passada é: este é o dia em que eu agi, em que Deus agiu. Deus agiu te mostrando Jesus, e a palavra dele é: alegrem-se. Então, porque muitos continuaram tristes essa semana, muitos ouviram a palavra na semana passada e nada mudou na sua vida, porque a sua motivação continua errada. A nossa pergunta diante de Deus não é: o que eu vou ganhar te servindo e te obedecendo? Mas a palavra que eu devo apresentar diante de Deus é: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por ser egoísta, ambicioso, por ter uma motivação errada diante do teu poder. Eu não quero receber bens materiais, eu quero ser o teu tesouro pessoal. Clame todos os dias, querido, por compaixão. Clame todos os dias por compaixão. Peça misericórdia. Lembre a Deus as suas promessas. Nas tuas orações, dedique mais tempo em adoração do que em pedidos. As nossas necessidades Ele já conhece, embora Ele faça questão de ouvir dos nossos lábios. Mas pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te dar o que você precisa, e isso significa muitas vezes não dar o que você quer. Ele vai dar o que nós precisamos. Malaquias profetizou, 400 anos se passaram, e a resposta à ação de Deus foi Jesus. 400 anos se passaram, e nós vemos o Novo Testamento, e Mateus revelando o nascimento de Jesus Cristo. A sua motivação, meu irmão, é ser a igreja, e não estar na igreja. Não construa a sua motivação pela tua necessidade no deserto. Vença o deserto que está dentro de você. Vença os medos, os fracassos, as dificuldades, conhecendo a palavra. Para conhecer a palavra, você vai ter que ler Bíblia. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você precisa ler a Bíblia. Fala assim: entendeu? Por que você precisa ler a Bíblia? Porque você vai entender o que Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Não tentará o Senhor o teu Deus, não se prostrará a outro Deus, somente ao Senhor se prostrará, e a Ele somente prestará culto. O que Jesus usou, a ferramenta que Jesus usou para vencer o deserto, foi as próprias Escrituras, foi a palavra. A motivação de Deus era sabida de Jesus. Você precisa entender
que a maior motivação, ao permitir que o seu filho nascesse no meio de nós, e depois de um período habitando entre nós, fosse entregue, pendurado, chicoteado, maltratado e morto naquela cruz, foi nos libertar. Você precisa cuidar das suas ações todos os dias, para não pôr em risco o teu relacionamento com o Pai. Não aceite mobília para tornar o deserto a tua habitação. O deserto é somente usado por Deus para nos fazer vencedor através de Jesus Cristo. Qual é o teu deserto hoje? É financeiro? É saúde? É emoções? É estresse? É ódio? É desejo de vingança? É medo? É preguiça? É inveja? Você se sente um fracassado? Você tenta e não consegue ver resultados positivos? Talvez você está tentando vencer o deserto, queridos, ouvindo o conselho do tentador. Talvez você ouve mais o teu patrão do que o pastor fala. Talvez você se assusta mais com o medo do deserto. Você olha para o horizonte no meio do deserto e só vê mais terras e caminhos a serem percorridos, mais dificuldades. Você não vê esperança. Talvez você precise parar, porque o tamanho do deserto que está dentro de você, é medido pela distância que você está de Deus. Quer tornar o deserto pequeno dentro de você? Quer fazer com que esse deserto desapareça para sempre? Começa a se entregar, confiar, consagrar a tua vida a Deus todos os dias. Oração, meditação, leitura da palavra, não por necessidade, mas por amor e por dependência de Jesus. Fique de pé.